Olá, espero que estejas bem. Antes de começar o vídeo, mostro este novo canal que tu podes subscrever, claro, isto se estiveres interessado em edição de imagem digital, vetorial ou mapas de bits. Portanto, subscreve para não perderes as novidades. E este primeiro vídeo é uma introdução ao Inkscape, uma aplicação de edição de imagens digitais vetoriais. Para começar, teremos que ir buscar o Inkscape. E o website que tu deves usar é este aqui, inkscape.org, o website oficial. Vamos descarregar o ficheiro de instalação do programa, neste caso o Windows. Se tiveres um computador com 8 GB ou mais de memória RAM, então é esta a opção que tu deves instalar. Este é o ficheiro de instalação que irá colocar a aplicação no nosso computador. Portanto, fazemos guardar e assim que estiver descarregado, podes ativar este ficheiro e depois é só seguir este assistente de instalação até ao fim. Podes ativar a criação do ícone no ambiente de trabalho para iniciar o Inkscape mais rapidamente. No início do programa aparece um segundo assistente. Aqui tu podes escolher as cores da tua área de desenho. Eu vou deixar padrão, mas tu podes escolher aqui outras combinações de cores. E eu vou escolher um conjunto de ícones um pouco diferente. Este, escala de cinzas, e vou ligar a opção escura. Não confundir que esta é a opção de cores, a combinação de cores da área de desenho. Contudo, estas opções são depois também mais tarde reversíveis, ou seja, podemos optar por outras combinações de cores, outras configurações. Vem este separador, Time to Draw, porque é onde podemos escolher vários modelos de documentos para impressão, documentos para ecrã, para vídeo, social ou então outros formatos. Neste caso, vou escolher um documento, um modelo para o meu ambiente de trabalho, para o meu ecrã. Cá está aquilo que eu indiquei anteriormente. Temos os ícones em modo escuro e a área de desenho em modo claro. Foi o tema que eu escolhi, a configuração de cores. Se eu encerrar o Inkscape e voltar a executar, novamente tenho a possibilidade de mudar essas configurações. Para além daquela personalização inicial do nosso Inkscape, da interface desta aplicação, podes vir a editar preferências e na secção interface expandes as opções nesta seta e tens uma outra secção, Theming, onde é possível escolher um outro conjunto de ícones desta aplicação e também o aspecto desses ícones. Aqui em baixo podes personalizar as cores, a aparência dos tais ícones, dos botões. Também é possível alterar o tamanho desses botões. Contudo, será necessário reiniciar a aplicação para que estas alterações tomem efeito. Agora, o problema, a desvantagem de ter os botões tão grandes é que não cabem todos no ecrã. E então, tenho esta seta que me deixa aceder aos ícones, aos comandos que entretanto ficaram escondidos. O teu Inkscape poderá apresentar esta barra de ferramentas aqui no topo, no menu Ver, disposição da interface padrão. E a tal barra de ferramentas fica disponível na horizontal. Contudo, ela estava neste lado, porque aqui perdemos um bocadinho de espaço útil, ou seja, este espaço fica inutilizado. Então, se quiseres fazer o contrário, se quiseres colocar esta barra na vertical, então no menu Ver, defines para disposição da interface em ecrãs largos. Eu vou deixar assim, para já, a disposição da interface padrão, para conseguir ver todos os ícones. E se reparares, nesta barra de ferramentas, temos os comandos que tipicamente encontramos nas aplicações. Criar um novo documento, abrir, gravar, imprimir e outros comandos um pouco mais específicos do Inkscape. Neste botão, podes alterar o formato que tu escolheste para o teu documento. Por exemplo, escolher o tamanho de folha A4. Depois, também definir uma orientação diferente. Desativar ou ativar os limites da página. E ainda, alterar também as unidades de visualização. Se estiveres a trabalhar num documento que irás imprimir, então convém ter milímetros. Se for apenas para utilizar digitalmente, então mantém os pixels. Neste caso, vou manter pixels. Depois tens vários separadores e interessa-me agora mostrar-te este aqui, metadados, onde tu podes definir o título do documento, a data e outras informações importantes. Mas também podes definir a licença do teu documento para publicação e partilha online na internet. Por baixo tens uma barra com opções ou comandos específicos da ferramenta que estiveres a utilizar. E aqui, no lado esquerdo, tens uma coluna com ferramentas de desenho. Do lado direito, tens uma coluna com comandos de atração, que poderá ser útil enquanto estiveres a desenhar. Podes desativar aqui esses comandos de atração. Em baixo, na interface, tens uma paleta de cores. Tu podes alterar aqui, escolher uma paleta específica. E mais em baixo tens uma outra barra informativa com várias dicas sobre as cores, a opacidade,
a camada utilizada, a posição dos elementos que estiveres a utilizar, o zoom, a ampliação que estás também a utilizar no documento e a rotação. À medida que fores desenhando e criando os teus objetos, vão aqui surgindo algumas dicas. Então fica com alguma atenção para esta zona que agora não tem informação nenhuma. Caso queiras maximizar esta área de desenho, então carrega na tecla F11. Aí a barra de título desaparece, bem como a barra de tarefas do Windows. Fica tudo oculto. Ainda agora utilizamos este painel, que ficou alojado aqui. Se precisares de utilizar um outro painel, por exemplo este aqui, das cores, e quiseres ver os dois painéis em simultâneo, podes pegar neste pequeno painel e arrastar para o outro lado. Quando surgir esta linha verde, ou com uma outra cor que tenhas no teu sistema, largas. E terás a possibilidade de ver um painel do lado esquerdo e outro painel do lado direito. Caso não queiras, poderás colocar os painéis assim, lado a lado. Caso queiras, poderás também reverter para o original. E ficas com os painéis organizados por separadores. Agora, nesta ferramenta temos a hipótese, a possibilidade de desenhar um retângulo. E se reparares nesta barra informativa, carregamos e arrastamos, agora tecla Ctrl, para manter algum tipo de proporção. Portanto, temos aqui um quadrado. Se arrastarmos para o lado direito, temos outro tipo de proporção. E ainda outras combinações de rácios. Se desenhares um retângulo com a tecla Shift carregada, crias um retângulo a partir do centro e não a partir de um dos cantos. Agora, se reparares, esta barra personalizou-se, adaptou-se à ferramenta retângulo. E é possível alterar a largura, a altura, e aqui tu podes definir o arredondar dos cantos, na componente X e na componente Y. Se preferires, podes pegar nestes comandos e ajustá-los visualmente. Depois de desenhar, ainda podes alterar a forma que desenhaste inicialmente. Para cancelar a seleção, bastará carregar na tecla ESC. Porque se mantiveres a seleção e carregares numa outra cor, esse objeto muda de cor. Então primeiro tecla ESC, e agora sim, poderás escolher uma cor, carregando com o botão do lado esquerdo do rato na cor que pretendes. Essa cor irá surgir aqui, é a cor que tu tens ativa para preenchimento. Mas é possível definir também uma cor de traço, uma cor exterior, uma cor para o limite dos objetos. Aí, com o botão do lado direito do rato, na cor que tu pretendes, escolhes aplicar como traço. E ficará essa cor definida como traço. Ou então, com a tecla Shift e o botão do lado esquerdo do rato. É outra forma de definir a cor de traço. Mas por vezes nós queremos aumentar essa linha de traço, a espessura do traço. Então, com o botão do lado direito do rato, aqui em baixo, em traço, neste número 1, podes definir aqui um traço mais espesso, por exemplo 10. E agora sim já podemos ver o traço, a linha de contorno deste objeto. O Inkscape, ao desenhar o próximo objeto, mantém as definições que tu definiste anteriormente. Portanto, se não quiseres estas definições, poderás chegar aqui e definir como 0. Depois de desenhar, ainda podes alterar a forma carregando nestas setas. Neste caso, vou fazer Ctrl Z para voltar à forma anterior. Vou desfazer as alterações. Carregando nesta seta, alteras a largura e aqui a altura. Se quiseres manter a proporção, bastará ativar aqui este cadeado e redimensionas a forma sempre mantendo a proporção inicial. Se não quiseres utilizar o cadeado, poderás redimensionar mantendo a proporção com a tecla Ctrl carregada. Por vezes desenhamos objetos e eles não aparecem, então poderão existir vários problemas. Primeiro, cá em baixo, a opacidade poderá estar definida como 0, ou seja, o objeto está completamente transparente. Então, se ativarmos ou se aumentarmos essa opacidade, o objeto poderá aparecer. Outro problema, o objeto poderá ser branco num fundo branco. Portanto, se escolhermos uma outra cor, já conseguimos ver o objeto. Um outro problema poderá não ser a opacidade, mas a transparência, que é uma característica semelhante. Então, aqui nesta opção, editar cores, vemos aqui os 4 componentes de cores deste objeto. O componente vermelho, o componente verde e o componente azul. E também o componente de transparência. Ora, o componente de transparência vale 0 em 100. Então, se nós arrastarmos ou então aumentarmos este valor para 100, conseguimos ver também o objeto. Noutros tutoriais mais à frente, irei abordar ainda outras questões que poderão impedir a visualização dos objetos, incluindo a visibilidade de camadas. Neste momento, tenho este objeto selecionado. Posso carregar e arrastar e movê-lo para outra área do desenho.
Com as setas de orientação do teclado poderás mover o teu objeto, mas se utilizares em combinação com a tecla Shift, essa movimentação torna-se um pouco mais rápida. Se carregares mais uma vez no objeto, poderás transformá-lo e rodá-lo. Bem, não só rodá-lo, mas também fazer aqui algumas transformações de perspectiva. Poderás sempre fazer Ctrl Z para voltar atrás. Se quiseres fazer alguma edição mais avançada, poderás vir a caminho e converter o objeto num caminho. Desta forma, fazendo duplo clique, tens acesso à edição dos nós e poderás editar este objeto de uma outra forma mais personalizada. Para cancelar a utilização desta ferramenta, que é a ferramenta Edição de Nós, bastará carregar na tecla ESC várias vezes e é ativada a ferramenta de selecionar, que é a ferramenta padrão do Inkscape. Agora, se fizeres duplo clique num objeto, é ativado automaticamente a ferramenta que o criou. Neste caso, a ferramenta retângulo. Duplo clique neste objeto, é ativada a ferramenta Edição de Nós. A ferramenta círculo permite desenhar elipses. Com a tecla Ctrl é possível desenhar um círculo um pouco mais controladamente. No entanto, se desenharmos uma elipse e quisermos um círculo posteriormente, desenhamos essa elipse e depois definimos a largura igual à altura. Então aqui, por exemplo, largura 450 e a altura 450 também. Fazendo duplo clique no círculo, ativamos a ferramenta de desenho de círculo. Neste círculo podemos também definir um fim e um início diferente, indicando o ângulo de fim e o ângulo de início. Na ferramenta polígono podemos desenhar uma estrela e um polígono. Este é um polígono de 5 cantos e esta será uma estrela de 5 cantos. Podemos depois alterar os cantos, depois de desenhar a estrela, definir a proporção do raio e se esses cantos são arredondados ou não. Podemos também definir um fator de aleatoriedade, conferindo-lhe, neste caso, um aspecto um pouco mais orgânico. Existe uma ferramenta caixa 3D que permite desenhar exatamente isso, uma caixa com 3 dimensões. No entanto, caso queiras, podes alterar as cores da caixa. Com o botão do lado direito do rato, terás de fazer desagrupar e agora alterar esta face para uma outra cor. E alterar cada uma das faces para cores diferentes. No final, selecionas as faces desenhando uma área em redor da caixa e depois com o botão do lado direito em cima dessa seleção, agrupar. Existe a ferramenta espiral que permite desenhar exatamente isso, espirais. Será possível definir a largura do traço e também a cor de preenchimento. Esta é a ferramenta caneta que permite desenhar curvas ou então retas. Com um clique eu consigo desenhar retas e se eu carregar e mantiver o clique no meu rato, consigo então desenhar curvas. Se eu carregar no final ou fizer duplo clique, a forma fecha e o desenho termina, mostrando a forma final. Depois de criada, é possível também alterar ainda esta forma, ativando a ferramenta Edição de Nós e alterando esses nós. Esta ferramenta tem aqui várias opções que tu podes explorar. Depois a ferramenta Lápis, onde podemos desenhar formas livremente ou então linhas retas. Se desenhares carregando na tecla Ctrl, consegues desenhar linhas com um ângulo exato. Esta é a ferramenta Caligrafia. Tens vários estilos de bicos e outras opções para definir o teu tipo de caligrafia. A ferramenta Texto, com duas opções, podes carregar e começar a escrever, que a ferramenta vai criar uma caixa adaptada ao texto, ou então definindo uma área, defines logo a dimensão da caixa de texto e começas a escrever. Caso o texto ultrapasse os limites da caixa, esses limites, essa linha de limites, ficará vermelha e poderás depois ajustar. Aqui neste canto, ajustas as dimensões. Ou então, selecionas o texto todo, por exemplo, Ctrl A, para selecionar todo o texto enquanto estiveres a editar, e alteras o tipo de letra, o estilo do texto, o tamanho, o espaçamento horizontal, o espaçamento entre linhas, ou então outras características.
Neste caso, fará sentido alterar o tamanho do texto. No caso do texto, ao escolher uma cor, estamos a definir a cor do texto. Se escolhermos uma cor de traço, estamos a escolher a cor de contorno desse texto. A ferramenta Gradiente é útil para definir uma cor um pouco mais dinâmica dos nossos objetos, uma alteração gradual das cores. Temos vários tipos de gradientes. Mas esta ferramenta utiliza-se melhor quando temos este painel visível, o painel de editar cores dos objetos. Então, se reparares, tenho este stop ativo, que tem a transparência máxima. Então, vou colocar a transparência para 100, ou seja, completamente opaco. E agora sim altero a cor deste ponto. Ainda com este painel ativo, posso selecionar os objetos. Vejo aqui informação de cor de preenchimento e tem aqui vários estilos de preenchimento, entre eles exatamente o gradiente. Gradiente linear, radial e outros exemplos de preenchimento. Também existe a pintura de traço, que poderá ser também uma cor lisa ou então um gradiente, outro tipo de textura. Agora, voltando ao preenchimento, posso escolher um gradiente já existente. No estilo do traço, tenho um pouco mais de controle sobre a espessura do traço e o estilo do tracejado. A pintura do traço também tem transparência, então posso colocá-lo semi-transparente. No fundo deste painel tem a opção de desfocagem, ou seja, posso desfocar qualquer desenho. Esta é a ferramenta Pipeta, que me permite obter uma cor de um desenho. Se eu tiver um desenho ativo, esse desenho irá assumir a cor que eu estiver a retirar nesse momento. A ferramenta Balde Tinta permite criar um preenchimento numa área, com a cor definida. Quando quiseres desativar a cor de traço, aqui com o botão do lado direito fazes aplicar no traço, ou então com a tecla Shift e o botão do lado esquerdo nesta cor. Quando quiseres, podes ativar a opção de atração para facilitar um pouco mais a manipulação dos desenhos quando estiveres a desenhar muito próximo de outras formas. Esta forma tem um traço um pouco estranho, então vou desativá-lo. Carregando com o botão do lado direito nesta cor, que é a ausência de cor, e fazer aplicar no traço. Ou então, com a tecla Shift e um clique com o botão do lado esquerdo do rato na mesma cor. O traço desaparece. Na ferramenta de forças, consegues alterar todos os desenhos com a definição que tu escolheres cá em cima. Por exemplo, esta aqui. Terás que selecionar os objetos. Aqui, por exemplo, vou fazer Ctrl A para selecionar todos os objetos. E agora consigo então alterar esses objetos com essa força definida. Esta ferramenta, pulverizar, cria clones de um objeto que eu seleciono. Então, vou selecionar esta forma. Agora seleciono a ferramenta e crio aqui os clones que eu pretender. Agora, se selecionar o objeto inicial e alterar algumas das suas características, todos os outros objetos serão também alterados. Caso eu não queira, posso selecionar um desses objetos, editar, clonar, desligar clone. E esse objeto fica isolado dos outros, ou seja, já não é alterado. A ferramenta apagar, que apaga completamente os objetos ou então parte desses objetos, com vários modos e possibilidades de apagar. Temos também os conectores de diagrama, que permite ligar uma ou várias formas. Temos a lupa, para aumentar o zoom, ou então com a tecla Shift diminuir esse zoom. Mas este efeito pode ser conseguido com a tecla mais e tecla menos. Ou então, Ctrl e roda do rato. No menu Ver, em aproximar e afastar, tens esses comandos e outros também bastante úteis. Por exemplo, este aqui. Carregando a tecla 4, vemos todo o desenho enquadrado no nosso monitor, na nossa área de desenho. Esta ferramenta, Efeitos Interativos em Caminhos, é bastante útil quando nós queremos manter a proporção das nossas alterações, por exemplo, aqui nos cantos arredondados. Ao ajustar a componente X, altero em simultâneo a componente Y, mantendo então alguma proporção. A ferramenta Medir permite obter algumas medições. Como já foi referido anteriormente, eu posso agrupar objetos, selecionando com a tecla Shift, tendo uma seleção com vários objetos. Com o botão do lado direito, em cima de um desses objetos selecionados, posso agrupar e a movimentação ou outro tipo de alterações tem reflexo nesse grupo de objetos.
Para desagrupar, bastará selecionar esse grupo, com o botão do lado direito, desagrupar. O Inkscape também permite realizar operações booleanas entre dois objetos, por exemplo, estes dois. Em caminho, temos, por exemplo, união, diferença e outras operações booleanas que podemos realizar. Caso necessites, tens a possibilidade de utilizar guias para orientar e auxiliar o teu trabalho, tanto na vertical como na horizontal. No menu Ver, na opção Split Mode, podemos escolher Split e temos a possibilidade de ver a estrutura interior dos vários objetos. O Inkscape também tem filtros, ou seja, efeitos especiais. Tens várias categorias que agrupam vários tipos de filtros. Por exemplo, estes, materiais. E depois, lava com rachas. Ou então aqui, sombras e auréolas, está mal traduzido. E depois, sombra caída. Podemos ativar a opção de pré-visualização para ver o aspecto do filtro depois de aplicado. Alguns filtros podem ser ajustados com vários parâmetros. Assim que estiver tudo ok, podemos fechar esta janela. O Inkscape tem uma ferramenta que permite transformar imagens em desenhos vetoriais. Então, primeiro, teremos que ir a Ficheiro e Importar. Selecionamos a fotografia ou a imagem pretendida, Abrir. Aqui podes optar por incluir a imagem no teu ficheiro ou então deixar apenas ligado. Eu vou colocar a imagem no interior do ficheiro para não haver problemas. Então, com essa imagem selecionada, em caminho, fazemos vetorizar imagem bitmap. Então tens aqui algumas definições que podes escolher e ajustar, mas existem duas formas específicas, com passagem única ou então com passagem múltiplas. Em passagens múltiplas são criados vários desenhos sobrepostos. Aqui escolho cores e faço atualizar. Irei pedir ao Inkscape que crie 8 camadas, 8 objetos, 8 desenhos com cores diferentes. Podes ajustar este número para um número maior ou menor. Atenção, se for um número maior, o Inkscape demorará bastante mais tempo a fazer este cálculo, a fazer este desenho. Costumo ativar este suavizar, para ficar com uma imagem um pouco mais limpa. Faço aplicar. O objeto já foi criado por cima da imagem. E aqui tenho o meu objeto vetorial com 8 cores, baseado neste objeto, nesta imagem original. Agora, se eu pretender inspecionar um pouco melhor, posso desagrupar esta imagem e ver como é que eles são criados, como é que esta imagem foi formada. E deverei ter 8 objetos, 8 desenhos diferentes, com 8 cores também diferentes. Finalmente, para guardar este ficheiro, venho a Ficheiro, Guardar, escolho o local, indico o nome, indico também o formato e faço Guardar. E normalmente o Windows atribui o browser, o navegador de páginas de internet para abrir este ficheiro. Caso prefiras que seja o Inkscape a abrir este ficheiro, com o botão do lado direito do rato, abrir com, escolher outra aplicação. Se o Inkscape não aparecer nesta listagem, fazes mais aplicações e depois escolhes o Inkscape que deverá estar por aqui. Caso não apareça, fazes procurar outra aplicação neste PC, Inkscape, bin, e aqui está. Inkscape novamente, fazes abrir. E depois, aqui, utilizar sempre esta aplicação para abrir ficheiros SVG e OK. A partir desse momento, o Inkscape será a aplicação pré-definida para abrir este tipo de ficheiros. Se quiseres guardar e criar o teu ficheiro de desenho, então venha a Ficheiro, Exportar para a imagem PNG. Tens a possibilidade então de guardar a página toda, dentro destes limites, o desenho, onde é gravado tudo aquilo que tu criaste, ou então a seleção, os objetos que estão selecionados. Defines a largura e a altura, exportar com o símbolo de uma pasta. Para escolheres a pasta onde irão ser criados os ficheiros, defines o nome dos ficheiros e depois defines o formato. Podes utilizar este PNG para que os teus ficheiros fiquem com o fundo transparente, ou seja, sem fundo. Fazes guardar. O ficheiro PNG é criado com o tal efeito de transparência. O Inkscape permite fazer muito mais do que isto. Foi apenas uma pequena introdução. Espero que tenhas gostado. Até breve.